Então, pessoal, estamos de volta agora para a nossa última aula de Química Fundamental e Instrumental. Então, o assunto dessa última aula será termoquímica. Então, nós vamos introduzir termoquímica, seus principais conceitos. Vamos falar sobre a relevância da termoquímica, vamos falar de entalpia, reações endotérmicas e exotérmicas, equações termoquímicas, entalpia padrão e calor ou entalpia de reações e lei de Hess. Bom, resumindo, a termoquímica trabalha, está envolvida com calor gerado ou absorvido em reações. Então, a termoquímica ela estuda as variações de energia justamente em termos de calor absorvido ou liberado, em reações químicas, mas também em processos químicos. Então, o que seriam alguns dos processos termoquímicos? Cozimento de alimentos, que absorve calor, decomposição de substâncias como o carbonato de cálcio, que absorve calor e produz gás carbônico, fotossíntese realizada pelos vegetais, absorve energia proveniente da luz, combustão, queima de carvão, libera calor para o alimento externo, queima de glicose durante o processo de respiração, que ocorre nas células, também libera energia. Então, esses são exemplos de processos termoquímicos. Então, vocês podem perceber que isso aí está à nossa volta e muitas vezes a gente não percebe. Então, qual é a relevância do conhecimento de termoquímica? Os contextos onde isso é importante. Por exemplo, projeto de equipamentos industriais que realizam reações, reatores químicos que podem ter que ser resfriados ou aquecidos, inclusive até para questões de equilíbrio químico e cinética química, aumentar a produtividade. Então, aqui do lado tem uma figurinha com um reator que sofre resfriamento, então tem uma serpentina correndo por fora. Outro uso é na previsão da temperatura de combustão entre alguns compostos. Por exemplo, quando você está pesquisando propelentes para foguetes ou novos combustíveis, essa análise é importante, análise termoquímica. Projeto de equipamentos industriais destinados a resfriamento ou aquecimento, por exemplo, sopradores, trocadores de calor, torres de resfriamento, envolve processos termoquímicos. Previsão do poder calorífico de alimentos e assim por diante. Existem inúmeras aplicações. Então vamos falar de entalpia, que é o principal conceito envolvido na termoquímica, a variação dela. Então vamos falar primeiro de calor. O calor que é adicionado ou removido no sistema reativo é medido justamente na variação de uma representação de energia, que é a entalpia. Por que entalpia? Porque ela está associada não só à energia interna do sistema, que é uma energia associada à temperatura, mas também ao trabalho realizado nesse sistema, devido à variação de volume. Isso pode ocorrer nas reações químicas. Tem reações químicas onde há aumento de volume ou diminuição de volume. Isso também envolve energia. Então a entalpia é perfeita para essa medição. Então, o calor que está envolvido numa reação química ou numa transformação química com mudança de estado está diretamente relacionada com a variação de entalpia do sistema. E ela é medida numa unidade chamada Joule, que seria do sistema internacional, ou caloria, que já é o sistema inglês. Qual é a relação entre eles? Uma caloria corresponde a 4,1868 Joule. Então, a fórmula para cálculo desse calor, absorvido ou liberado por reações, é justamente um ΔH, que seria a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, a termoquímica está envolvida justamente com esse cálculo. Aí nós vamos voltar ao conceito de ações endotérmicas e exotérmicas, já passamos por elas em aulas anteriores. Então, quando existe a absorção de calor pela reação, nós temos uma reação endotérmica, ou seja, os reagentes recebendo calor para a formação de produtos. No sentido contrário, quando existe a perda de calor da reação para o ambiente, nós temos uma reação endotérmica. Então, o calor é produzido na reação. Então, eu tenho reagentes formando produtos mais calor. Então, eu tenho uma diminuição da entalpia. Então, nós temos aqui um exemplo, inclusive, de uma reação reversível. Então, no sentido direto, a reação é exotérmica. ΔH menor que zero. No sentido inverso, é endotérmica. Só lembrando um conceito que nós vimos de uma aula passada, princípio de Le Chatelier. Então, como essa reação é exotérmica, se aumentar a temperatura, eu vou diminuir a velocidade no sentido direto. Ou seja, eu vou tender a formação mais de reagentes, porque a reação endotérmica é favorecida pelo aumento da temperatura. Então, apenas uma recordação. O que são equações termoquímicas? São equações que representam as reações químicas, semelhante ao que nós vimos até agora, só que ela informa a variação de entalpia resultante do processo, bem como a pressão, a temperatura ambiente e os estados físicos dos reagentes e produtos, além da estequiometria correta. Existem substâncias que podem ter formas alotrópicas,
são substâncias químicas simples do mesmo elemento, mas que, por exemplo, tem uma forma, um reticulado cristalino diferente. Por exemplo, o carbono, ele pode existir na forma de grafite ou na forma de diamante. Né? Então, essa informação também é necessária ser informada, porque isso influencia na variação de entropia das reações que vão envolver esses produtos, esses reagentes, esses elementos. Então, por exemplo, a equação abaixo, né, é a equação termoquímica para a formação do CO2 a partir do grafite. Então, o grafite vai reagir com o gás do oxigênio, né, para formar CO2. É uma reação isotérmica, libera 394 kJ por mol, geralmente a medida é por mol. E no caso, a 25 graus centígrados e uma atmosfera. Essa é a condição padrão. Bom, então, a gente consegue medir apenas a variação de entalpia de uma reação, mas não a entalpia assim, absoluta, né, dos elementos. Geralmente você tem que usar uma referência para isso. Então, para realizar comparações, né, criou-se um referencial, que é a entalpia padrão, indicada por Hzinho índice zero, né, subscrito zero. E ela é sempre avaliada no estado padrão, né, que é uma atmosfera e 25 graus centígrados. Existe uma convenção. Toda substância simples, no seu estado padrão e na sua forma alotrópica, mais estável, né, então grafite ou diamante, né, o grafite é mais comum, né, ela vai ter uma entalpia igual a zero. Ou seja, H0 é 0 joule. Então aqui alguns exemplos de entalpia padrão. Tem as substâncias simples, formadas apenas por um elemento, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, ferro sólido, etc. Então esses no estado padrão, 25 graus Celsius de uma atmosfera, apresentam entalpia zero. Agora aqui tem as substâncias com formas alotrópicas. Por exemplo, eu acabei de falar agora, né? Eu tenho o grafite e o diamante. Então a forma mais estável, né, do carbono seria o grafite. Então ele tem entalpia igual a zero. Já o diamante teria uma entalpia maior. O oxigênio é a forma alotrópica mais comum, né? O O3, que é o... Puxa, me escapou o nome. A forma alotrópica é menos comum. Eu tenho aqui o enxofre rômico e o monocíclico, se eu não me engano. Então, a forma cristalina do enxofre rômico é mais comum. Então, ela recebe, né, o valor zero da entalpia. Então, aqui tem uma tabelinha também com as substâncias simples que você pode considerar entalpia igual a zero. Entalpia padrão igual a zero. Bom, agora nós vamos falar de entalpia e calor de reações. Então, para fazer esse cálculo, nós usamos justamente como referência o conceito de entalpia no estado padrão. E eu posso determinar o valor da entalpia de um grande número de substâncias através de alguns experimentos, né? E sabendo o valor dessas entalpias, das diversas substâncias, eu posso também utilizar esses valores nas reações para calcular as diferenças, né, entre as entalpias de produtos e reagentes. Então, essas entalpias padrão são tabeladas. Então, essa variação de entalpia é denominada de entalpia ou calor de reação. Mas, dependendo do tipo de reação, você pode definir como sendo formação do produto, de combustão, de neutralização, etc. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma reação, combustão. Aqui é uma combustão do metano com oxigênio, formando gás carbônico e água. Né? Então, a combustão é exotérmica. Então, eu tenho aqui a variação de entalpia, vai ser negativa, né, vai liberar calor. Então, via de formação, calor liberado absorvido na formação de um mol de uma substância a partir da substância simples no estado padrão. Por exemplo, equação termoquímica da formação da água líquida. Isto é medido. Então, eu junto o gás hidrogênio com a quantidade estequiométrica de oxigênio para formar água líquida. Então, essa reação aqui é exotérmica, e bem exotérmica, né? Me fornece esse valor. Equação termoquímica de formação do ácido sulfúrico líquido. Então, eu junto essas três substâncias, né, no estado padrão, o H2, o enxofre rômico e o O2, para formar o ácido sulfúrico. Também é bem isotérmica essa reação, menos 813,8 kJ por mol. Entalpia de combustão, quando eu junto dois elementos que vão entrar em combustão. Por exemplo, aqui, álcool etílico, né, que é o álcool usado nos automóveis, né, reage com 1 mol de álcool etílico, reage com 3 mols de oxigênio, e aí forma CO2 e água. Reação também bastante isotérmica, né, por isso que é útil como combustível. Libera bastante energia. Entalpia de neutralização. Por exemplo, quando eu junto um ácido com uma base,
ser a neutralização, vai formar um sal e água, como está mostrado aqui nesse exemplo, aqui embaixo. Também é isotérmica, mas nem tanto. Geralmente, a reação, essa reação de neutralização tem um valor padrão, em torno realmente de 57,7, quando eu tenho ácido e base fortes. Né? Para ácidos e base mais fracos, esse valor vai ser menor. Então, o HCl é um ácido forte, o hidróxido de sódio também é uma base forte, né? Então, ΔH deles é esse valor. Lei de Hess. Então, essa lei é muito importante porque ela permite calcular a entalpia de reações que não pode ser determinada experimentalmente. Não tem jeito de você fazer experimento para calcular esse calor. Aí, o que propôs esse químico suíço, né, o Hess, 1840? Que para uma dada reação, a variação de entalpia é sempre a mesma, esteja essa reação ocorrendo em uma ou em várias etapas. Ou seja, a variação de entalpia não depende dos caminhos seguidos. Então, isso aí é análogo quando você está subindo uma montanha. Você quer sair de uma montanha numa altitude de 500 metros e chegar a 1.500 metros. Não importa o caminho que você faça. A energia potencial, a variação de energia potencial, depende apenas da diferença de altura, e não do caminho que você seguiu para chegar àquela determinada variação. Então está aqui, ó. O exemplo. Então, essa diferença de energia potencial depende só da altura. Não importa o caminho que você seguiu, se você veio por aqui ou veio por aqui, depois subiu. É a mesma coisa, a mesma ideia que está envolvida na lei de Hess. Então, um exemplo. Energia de vaporização da água. Para obter energia para vaporizar a água, né, água líquida para água vapor, eu posso pegar essa reação aqui, de decomposição da água, né, em H2,5O2. Eu conheço essa variação de entalpia. Então, líquido para gás, e aqui eu vou reagir hidrogênio gasoso com oxigênio gasoso para obter água gasosa. Então, aqui isso vai cancelar com isso, com isso, e me chega essa reação, e eu só preciso somar as variações de entalpia. Outro exemplo, o etanol. Eu posso, para calcular o calor de formação do etanol, a partir disso aqui, ó, dessa reação. Geralmente a gente não consegue fazer essa reação, mas eu consigo fazer a combustão do grafite, né, consigo fazer a combustão do hidrogênio, e eu consigo obter aqui o etanol a partir de CO2 e água. Cada reação aqui tem o seu ΔH. Somando essas reações, né, os termos vão ser cancelados, de tal forma que eu consigo obter o calor de formação do etanol a partir dos elementos básicos, mas a partir de outras reações. Então, essa é a utilidade da lei de Hess. Então, pessoal, aqui, essa aula vai encerrar a nossa disciplina de Química Fundamental e Instrumental. Então, reiterando, falei no começo que a ideia era dar uma noção geral da Química, para que você possa, no momento que você estiver envolvido, você não sendo engenheiro químico ou químico, estiver envolvido numa discussão que envolve processos químicos, né, isso é muito comum em empresas que fazem produção, né, de fármacos, de algum produto químico, ou mesmo petroquímico, né? Então, isso te dá um certo background para entender mais ou menos, né, pelo menos saber, né, aquele dicionário que envolve a parte de química. Então, a nossa esperança é que a gente tenha atingido esse objetivo, mas eu preciso reiterar, né, que não fique só nessas apresentações, né, no PDF, etc. Utilize as rotas, porque a maior parte das rotas estão bem detalhadas, tem indicação de leitura, indicação de vídeos, né, e uma coisa muito importante que seria a parte prática, né, dessa disciplina de Química, que são os laboratórios virtuais, as simulações. São bem interessantes, vale a pena dar uma olhada. Você pode acessar isso de qualquer local, porque é via web. Então, aproveite ao máximo isso e, quiçá, nos encontremos aí numa próxima disciplina. Até mais.